Aqui eu quero cumprimentar a Rosa da Anja Azul e agradecer a Laudeci pelo convite. Antes da gente iniciar, a gente viu um vídeo de um clipe que nós fizemos junto com a Paz. E sempre que alguém vê esse clipe, que me conhece, liga: Badinho, é ele que tá cantando? E eu sempre respondo: Juscelino, que é ele? Porque eu dei a minha voz para ele. E aqui nessa tribuna, eu quero poder dar a minha voz para eles novamente. É com imensa honra que eu me dirijo a vocês para abordar um tema crucial: a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, com foco na perspectiva holística dos pais de crianças neurodivergentes. E aqui eu quero frisar bem o significado de neurodivergente, que são pessoas, ouçam bem isso, que têm o desenvolvimento ou funcionamento neurológico, presidente, diferente do padrão esperado pela nossa sociedade, diferente do que é padrão, é só isso. Ao iniciar, preciso dizer que eu sou esposo da Maíla, pai da Luísa, da Luara e da Cecília. E ao iniciar, e do Heitor, e ao iniciar quero dizer que eu relutei em aceitar que o meu filho Heitor Coelho Cois, mesmo com diagnóstico médico, fosse autista. Talvez por me identificar com as dificuldades atuais dele, pois vivi situação semelhante ou pior na minha infância, na década de 80 e de 90, na cidade de São Luís do Maranhão. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E as situações de bullying relatadas atualmente nem se comparam com o que sofremos naquela época. Enfim, acredito que a dedicação à música, ao teatro e do esporte, das artes marciais na época, me salvaram e me fizeram chegar até aqui nessa tribuna hoje. Por isso eu quero pedir que, se você está aqui, pensa ou pensava que o autismo é frescura, que não existe forma estrutural, rogo para que você se dedique um pouco mais aos estudos sobre o tema. Para mim foi necessário passar, junto com meu filho, por situações de preconceito e de discriminação. Pouco antes do início da pandemia, matriculamos o Heitor em uma escola estadual, onde em poucos dias descobrimos que não existia preparação alguma para o atendimento das crianças com espectro autista. Após presenciar o isolamento do meu filho na hora do recreio e pelo porte grande dessa escola, o mesmo dividia o banheiro com crianças do primeiro grau, com jovens adultos. E isso nos assustou, que ele tinha na época 5 anos. Com muito esforço, o matriculamos em uma pequena, mais tradicional escolinha particular que alguns amigos nos recomendaram. Fizemos a matrícula num dia e no outro dia levamos, bem cedinho. E por curiosidade ou aflição, que todo pai de autista que está aqui presente sabe bem, nós resolvemos buscá-lo um pouco mais cedo. E ao chegarmos, levamos um choque com a realidade. Nosso filho Heitor, na época já com 6 anos, estava num canto chorando porque trancaram ele com outras 8 crianças, portadoras de síndrome de Down, de X frágil. E uma das crianças tirou a roupa e o Heitor assustou com a forma com que, não dela ter tirado a roupa, mas com a forma que trataram ela depois. Saímos dali de imediato e nunca mais voltamos. Decidi que ele iria
estudar em casa comigo. No início de 2020, tentamos mais uma vez matriculá-los em uma conceituada escola infantil de Palmas. Ao chegar lá, a atendente falou que dispunham de vagas, de 30 vagas, por uma turma que só havia preenchido 12. Até então, não havíamos falado que ele era portador do espectro autista. Fomos para casa felizes, e no período da tarde, a minha esposa Maíla Coelho foi executar o ato da matrícula. Antes, porém, com toda boa fé, ela mencionou para a diretora que o nosso filho era autista. E, para nossa surpresa, ela nos falou que já haviam preenchido as 30 vagas, que ela não tinha vaga mais, da manhã para a tarde. Fui buscar a minha esposa, a encontrei chorando na porta da escola. Aquela cena me revoltou, mas me deu muita força, porque eu entendi ali que eu não tinha só um filho autista, que Deus havia me dado uma missão. Voltamos a estudar em casa, e todos os dias eu levava o Heitor para o trabalho, até que um dia, por pura providência divina, vindo trabalhar pela manhã, um carro freou bruscamente em minha frente. Pensei em buzinar, a gente sempre pensa isso, né, com sangue quente, mas para não fazer barulho para ele, eu me contive. E ao olhar para o lado, presidente, eu vi a escola Interação Vozes Ativas. E resolvi, meio que por ordem divina, parar, estacionar e saber se eles poderiam ajudar a gente. Fomos extremamente bem acolhidos. Num relance de segundos, a professora Arlane Rodrigues chamou o Heitor no canto para jogar com ela. Ele imediatamente retrucou, falou que ela não sabia jogar. Ela insistiu, e nessa insistência que caracteriza os bons educadores, e aqui eu quero ressaltar a presença, mais uma vez, que já foi falado aqui, da minha irmã Caliana. E quero pedir desculpa em público por eu ter passado 2 anos sem falar com ela, porque ela trabalha com crianças autistas e eu não aceitei que meu filho era autista. E graças à insistência da professora Arlane Rodrigues, ela cativou o meu filho. Hoje, graças a Deus, com a terapia que conseguimos, que o nosso plano pagasse, através do trabalho incansáveis de pessoas como a doutora Dani, que está aqui presente, do doutor Jarles Valadares, e uma escola totalmente inclusiva, com professores especializados em psicopedagogia, mas, acima de tudo, que revelaram ao meu filho Heitor que ele pode ser, pode estar, ele pode querer e ser o que ele quiser na vida. Eu tenho convicção plena disso. É salutar deixar claro que nossas escolas públicas não estão preparadas para acolher com dignidade as nossas crianças com transtorno do espectro autista, com síndrome de Down, com X frágil e com tantas outras condições neurodivergentes. É salutar enfatizar que esse fato não é culpa do corpo docente, e sim da carência de políticas públicas de educação inclusiva a crianças e adultos com neurodivergência. Excelentíssimos, senhoras e senhores, vereadores, aqui eu quero agradecer aqueles vereadores que permaneceram, aqueles que não ficaram aqui só para fazer foto no início. É essencial que sejam implementadas políticas públicas voltadas para a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência em todas as esferas
nossa sociedade palmense, da nossa sociedade tocantinense. Isso inclui ações que visam educação inclusiva, ao acesso de serviços de saúde especializados, a promoção da autonomia e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Presidente, eu trabalho no Cine há quase 20 anos. Eu sinto vergonha de como a forma que a Lei 8.203 de 1991 é enganosa, ou pelo menos é burlada pelas empresas e empresários em todo o país. Por essa lei, as empresas com mais de 100 funcionários, e aqui nós temos muitas, devem destinar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Entretanto, a realidade que vimos no Cine é outra. São sempre colocadas vagas à disposição dos deficientes, vagas que não promovem a acessibilidade. E sempre colocam um salário mínimo, que é o mesmo valor, padre, que ele ganha lá pelo INSS. Então, a gente não consegue colocar o deficiente no mercado de trabalho. O maior medo desse pai autista aqui, presidente, Laudeci, eu já falei para ti isso em casa uma vez. Com muito orgulho, um pai autista com muito orgulho, que vos fala aqui agora, é de morrer, como a mãe falou aqui agora. É de morrer e não deixar assegurado para o seu filho a possibilidade de sobrevivência digna, por conta de uma sociedade ainda mal informada, afundada no preconceito e no racismo estrutural. Esses pais são verdadeiros guerreiros, atuando como defensores incansáveis dos seus filhos. Nesse contexto, deixo aqui uma questão crucial que eu gostaria de abordar, que é a carga horária dos pais ou tutores de crianças neurodivergentes. Um relatório médico circunstanciado, renovado, senhores, a cada 12 meses, pode fornecer subsídios para essa regulamentação necessária. Esse documento, embasado em informações médicas, poderiam recomendar a redução da carga horária de trabalho desses pais de 6, no caso de funcionário público, de 6 para 4 horas diárias, ou seja, redução de 33%. Cabe frisar que atualmente existe uma lei federal, que é a 8.112 de 1990, que permite a redução da carga horária de trabalho para pais de autistas que são servidores públicos federais. Aí, vereador, parece que existe, no âmbito público, os funcionários públicos federais, eles têm esse direito. Mas parece haver, quer dizer, uma separação entre poderes. Por que essa lei não se faz vigorar no âmbito estadual e municipal, no nosso estado? Fica essa pergunta. É importante ressaltar que os autistas requerem acompanhamento de diversos especialistas, como a mãezinha falou aqui, como a mãe falou. Precisam acompanhar consultas e ter tempo para aplicar as técnicas em casa. As crianças com autismo podem necessitar de terapia comportamental, fonoaudióloga, como eu, fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento nutricional e outros. É a última página, gente, para ficar tranquilo. Portanto, é crucial garantir o direito líquido e certo a todos os cônjuges. A redução, Juscelino, da carga horária semanal, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto a criança necessitar de tratamento especial. Essa redução na carga horária é fundamental para permitir que os pais possam dedicar o tempo e os cuidados necessários para suas crianças. Nesse dia da pessoa com deficiência, conclamo a todos vocês, legisladores, representantes nossos, a unirem-se em prol dessa causa, não só nobre, mas urgente. Vamos trabalhar em conjunto para garantir que todos os cidadãos, incluindo crianças autistas e suas famílias, tenham seus direitos assegurados e possam viver com dignidade plena. Que possamos construir um futuro mais inclusivo e acolhedor para todos. Obrigado.